mais um caso de assombração que eu vou contar para vocês hoje. Pensa num caso tenebroso. Se você tem medo de assombração, se você tem medo de andar de noite sozinho, se você tem medo aí de encruzilhada, de assombração em geral, você fica atento aí que você vai se assustar, porque o caso é tenebroso. Esse caso os mais velhos contavam pra nós, né? Lá naquele tempo que a gente sentava no rabo do fogão a lenha e escutava lá, né? Dos avós, dos bisavós, dos tios, né? Os causos, caipira, as histórias, né? E esse caso, segundo lá os meus mais antigos, aconteceu no estado de Goiás, na região de Catalão. Catalão, em Goiás, é uma cidade muito conhecida hoje, porque é lá que nasceu o cantor Amado Batista, que o Brasil inteiro conhece, né? Mas esse caso, quando aconteceu, Catalão, se uma égua deitasse lá, ainda ficava com o rabo lá de fora. Pois é. Lá próximo, onde é a cidade de Catalão hoje, tinha uma curva na estrada, uma curva bem acentuada, e um pau d'óleo. Pau d'óleo é aquele árvore que você tira o óleo da copaíba. Pau d'óleo, azeite d'óleo, né? Que é um negócio medicinal muito bacana. Então é pau d'óleo. É uma árvore muito bonita. Realmente tinha um tronco grosso, aí dá uma copa imensa, bonita. E tinha um pau d'óleo lá, mas uma coisa imensa de grande, a curva da estrada, e uma porteira que fazia divisa entre duas fazendas. Porteira naquele tempo era 2 mourão, né? Aí fazia o buraco e fechava as varas da porteira, né? Então era 4 varas, às vezes 5 varas. Então, rapaz, o que acontecia? Depois da meia-noite não tem macho, não tem homem, não tinha um homem, não teve um homem para passar lá nessa porteira montado num cavalo. Porque naquele tempo todo mundo andava a cavalo, não tinha outro meio de transporte. Era a pé ou a cavalo. Se você passasse a pé, não tinha problema nenhum. Não via nada, não acontecia nada. Só dava aquele vento frio. Todo pau d'óleo, de beira de estrada, de encruzilhada, você pode observar. Você passa debaixo dele, dá um vento. Você olha, só o pau d'óleo está se movimentando. As outras árvores estão quietinhas. Mas se fosse a pé, você passava. Mas montado a cavalo, burro, jumento, não tinha cristão que passava depois da meia-noite. Quando o cavaleiro ia chegando lá perto da porteira, o animal, o cavalo, o burro, o jumento, a égua que fosse, já tesourava as orelhas assim, aí começava a negar. Quando chegava no pé da porteira, se o animal fosse um animal mais arisco, nem na porteira chegava. Quando era um animal já mais velho, mais manso, às vezes, raramente, o dono, tirando sangue na espora, conseguia chegar o animal na porteira. Mas quando ele abria a porteira que ia para passar, meu amigo, ninguém. Não teve quem duvidou, teve quem desafiou. Teve pessoas que foi de 2, 3 pessoas, 4 pessoas, né? Com arma, com cachorro, com tudo. Outros com oração. Mas montou no cavalo, o cavalo não passava. A pessoa a pé passava, não via nada. Mas o cavalo não passava. E esse trem se pendurou por muitos e muitos anos. O que acontece? Os 2 donos da fazenda, que a cerca fazia divisa, em vez de a porteira da estrada, ele pegou e beirou o arame pra cima e fez um cochetinho lá em cima. Fez um trieiro dando uma volta assim, ó. Pra quando alguém, né, por um acaso fosse passar depois da meia-noite, a pessoa a cavalo nem marcava no rumo da porteira. Ela já dava a volta e passava lá no cochetinho pra poder ir embora. Porque não passava mesmo. Não tinha cristão, não tinha esse homem que passava lá, não tinha esse cavalo. O cavalo morria, mas não passava. E isso, ó, durou por muitos e muitos anos. Mas os mais velhos da região lá, os antigão, aquelas pessoas bem antigas da região, contavam o seguinte caos. Que há muitos e muitos anos atrás, dois irmãos subiu lá pro rumo de Catalão, que na época tinha 2 ou 3 ou 4 casas só. Tinha um boteco, né? Tudo que é ruim começa no boteco. Aí esses 2 irmãos e mais um primo deles compraram uma garrafa de, sei lá, 3 fazendas, ou tatuzinha, ou 29, né? De cachaça. Lá antigamente aquelas latinhas quitute, salsicha, né?
ou mortadela, não sei, compra essa garrafa de cachaça e um negocinho desse para tirar gosto e envia voltando para casa. E esses dois irmãos gostavam da mesma moça. Infelizmente. Começa aí a desgraça. Aí chegou lá na sombra desse pau d'oro, sentaram lá os dois irmãos mais o primo, né? Começou a beber aquela garrafa de cachaça, né? Aquilo virava na boca um gole, fazia um cigarro, conversa vai, conversa vem, os três foi bebendo, né? E quando você vai ficando bêbado, o capeta vai chegando, né? A desgraça vai chegando perto do cabo aqui, perto de nós que bebe, né? Vai só enxergando coisa ruim, começa a falar besteira, começa a vir pensamento ruim, prosa ruim. E o que aconteceu? Entrar no assunto da moça, os dois irmãos descombinou. Naquele tempo todo mundo usava uma faquinha, que esse punhalo tipo flamenguista, uma parte branca, preta, vermelha, branca, que é as argolinhas no cabo. E um dos irmãos chuchou o punhalo no estômago do outro e matou. Olha que desgraça. Aí, o que acontece? Depois que passou, né, o efeito da desgraça da cachaça, claro que o irmão que fez isso se arrependeu, foi que ele desgraçou a vida dele, né, tirou a vida do irmão, desgraçou a vida da família inteira, né, foi uma tristeza para a região toda. E esse irmão que matou, ficou meio doidado, ficou meio né, arrependido ali, zambeta das ideias. Um dia ele voltou lá para esse lugar e se matou também, com uma facada no peito. Ele deu uma facada no peito e se matou. Como ele foi para lá sozinho, né? À noite ele deu uma facada no peito e demorou muito a morrer. Ficou aquele rastador, segundo o povo conta, aquele rastador ali no chão, né? Sangue, aquela coisa mais triste. Aí morreu lá, né, no mesmo lugar. Aí já tinha uma cruz, onde tinha morrido um, e lá ficou, né, duas cruzes. E nesse tempo, o pessoal em Goiás usava rezar para as almas na Semana Santa. Saía aquele monte de cavaleiro, né, outros a pé atrás. Começava ali por volta de 9, 10 da noite e rezava até o galo cantar. Rezava onde é que tinha uma cruz, tinha morrido uma pessoa. Rezava num cemitério, rezava de casa em casa. Tem aquele negócio que você roda, faz choberra boi, a matraca, né? Que expõe lá e você acorda a pessoa, faz aquela reza e sai. Aí sempre nas rezas, eles paravam lá no pau d'óleo, né? Na porteira assombrada na curva, lá para rezar. Aí numa noite, lá eles incumpridavam mais a reza, porque todo mundo sabia da triste história, né? Aí uma noite eles lá rezando, de repente surgiu clarão assim, aquela imagem que meio que vinha, meio que sumia, meio enfumaçada, aquele trem assim, meio ofusco. E o pessoal viu, né, dois rapazes, né, abraçados. Os dois rapazes abraçados, conseguiu aproximar e o povo entoou mesmo nas orações. E os dois rapazes se abraçaram e disse: diz aos nossos pais, aos nossos parentes, que nós dois se arrependeram e que Deus nos perdoou. A partir de agora, nós vamos subir aí para um plano superior aí e vamos esperar o juízo final e nós vamos nos afastar daqui devido às orações que vocês fazem aqui. Meu irmão, como ele demorou a morrer na hora do suicídio, ele se arrependeu e Deus aceitou o perdão. Diz aos nossos familiares que as nossas almas agora estão em paz. E aqui, nesse segundo plano, nós estamos aguardando aí o julgamento final para que nós possa, né, ser julgado aí. Mas nós nos arrependemos e as duas imagens dos irmãos, aquela meio que uma sombra, negócio meu, se abraçava. E a partir desse dia, acabou o problema. Todo mundo ia e voltava a cavalo. Os dois fazendeiros foram lá, fechou o cochetinho que tinha para dar aquela volta e a estrada ficou normal. Mas com certeza quem é lá da região de Catalão, daquele município por lá, os mais antigos devem, a maioria, conhecer esse calço. E com certeza, né, tudo mudou, tudo se transformou, mas o local tá lá, né? Certamente esse pau d'óleo talvez não existe mais, né? A semente dele caiu, já nasceu outro, pode ter transformado numa lavoura, até ser parte até da própria cidade, né? Mas eu tenho certeza que os mais velhos lá da região de Catalão
sabe dessa triste história, né? Dos dois irmãos que, por causa de uma mulher, por causa da cachaça e com certeza a tentação do demônio, né? Acabou fazendo essa tremenda desgraça. Mas pelo menos a história diz, né? Que ambos se arrependeram e que pelo menos até o juízo final eles estão aí num plano superior que ninguém sabe onde é e como é, né? Esperando aí o juízo final. Um grande abraço a todos. Se você gostou, compartilhe com seus parentes, com seus amigos. E nesse caso aí você toca a cultura do caos caipira, Brasil afora. Nós caipira, né, no meu caso que sou caipira, não sou um grande conhecedor teológico. A gente conta o caos do jeito que a gente ouvia, né? Umas religiões vão concordar com a gente, outras não, né? Mas o meu ofício aqui, a minha função é contar o caos. A análise, a crítica ou o elogio é por sua conta. Bom dia.